Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa tarde, Boa tudo tarde, bem, professor? Tudo bem com vocês? O pessoal de Miguel Pereira fez boa viagem de volta? Aqui mora em Miguel, turma C3? Sim, Então sim. estou tranquilo. Olha só, nosso assunto hoje vai ser uma continuidade daquele assunto da parte da manhã, em que houve uma introdução lá com a Marina e também com o apoio do Zé Carlos das técnicas laboratoriais. Mas eu queria comentar com vocês alguma coisa a mais com respeito à patologia. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Primeiro, com respeito à nossa cadeira, à nossa disciplina, como é que a gente vai proceder no semestre aí? Vocês já receberam o cronograma, não já? Nosso cronograma? Professor. Hein? Professor. Oi. Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem. É exatamente sobre esse cronograma que eu queria ver uma possibilidade com o senhor. Pois não. As nossas turmas, elas têm toda semana aula, todos os grupos. E nós estivemos conversando no nosso grupo de WhatsApp aqui, e cogitamos a possibilidade de que 2 grupos tenham aula numa semana e 2 grupos tenham aula na outra semana, porque dessa forma, quem não mora em Vassouras só precisaria se deslocar aí para Vassouras uma vez a cada 15 dias. O senhor acha que é possível? Olha, achar eu acho. O problema que colocou esse cronograma foi a coordenação do curso. Aham. Então, precisaria conversar com ele. Porque, previamente, a gente cogitou essa possibilidade junto à coordenação. A gente fez essa solicitação. E o que a coordenação informou é que precisaria ser visto com os professores. Então, acho que eles não se opõem, não, desde que os professores estejam de acordo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou reestudar, tá bom? Por favor. Vou reestudar junto com a Marina, que a gente volta até a sexta-feira, aqui em Vassouras. Então, a gente se reencontra sexta-feira. Então, a sua proposta é que vocês tenham, por exemplo, 2 grupos numa semana e os outros 2 grupos na outra semana. Isso. E aí, esse grupo ocuparia os 2 horários, porque se a gente conseguir adequar patologia e PAP, a gente consegue fazer isso, porque as aulas de saúde da família, elas já estão mais ou menos adequadas com o calendário aqui. São 2 grupos a cada 15 dias. A PAP também é na quarta-feira? A PAP é na quinta. Na quinta, né? Então, aí a gente adequaria o mesmo grupo na mesma semana, quarta e quinta. Aí amanhã eu vou conversar com o professor de PAP. Tá certo. Então eu vou ver e a gente se fala, tá bom? Então tá ótimo, professor. Obrigada, viu? Fica tranquila. Obrigada. Então vamos lá. Pessoal, como é que a coisa vai funcionar? Bom, a prática nós vamos alterar, mas a gente pretende dar tanto a parte de macroscopia, que vocês viram lá hoje, com a Marina, na introdução naquela sala, com a microscopia, numa sala ao lado, que é a sala de microbiologia. Então, vamos fazer isso. E, de quando em vez, nós fazemos uma discussão clínica. Independente da aula de macro-micro, a gente faz uma discussão clínica, um caso clínico. Até para a gente oxigenar um pouco, sair um pouco daquela rotina de macro e micro, a gente faria, por exemplo, eventualmente, eu vou ver como é que eu vou fazer, uma discussão clínica com vocês, uma correlação anátomo-clínica. E assim vai, né? Quer dizer, vai ser a nossa prática. E as nossas aulas à distância, essas aulas dispositivas, vão ser toda semana. Quer dizer, isso não vai poder mudar. Como é para a turma inteira, não há nenhum problema, tá bom? Outra coisa, já dei o aviso cedo, mas é sempre bom a gente repetir, na aula prática, por exigência até da coordenação, né? Vocês têm que ir sempre com roupa branca, né? Ou o uniforme branco, ou o avental branco. Já falei também, não pode haver, não se entra com chinelo nem com bermuda.
Isso aí, nós não abrimos mão disso, tá bom? Bom, e no mais a gente vai acertando, à medida que a gente vai tendo o nosso curso, vai adiantando, vamos acertando para vocês também acompanharem direitinho. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar, então. Vou colocar uns slides aí para você. A gente vai comentando e conversando sobre isso, tá bom? Vocês estão vendo aí? Está dando para ver a tela inteira? Professor, Não apareceu ainda, não. não apareceu. Não apareceu? Não apareceu. Bom, então, vou voltar aqui, então. Espera aí, só um instante. E agora? Apareceu? Apareceu. Então, tá bom. Agora sim. Ok. Então, vamos lá. Eu também vou sair aqui da minha imagem para a gente comentando aqui. Outra coisa, eu costumo, durante as aulas, deixar vocês à vontade para perguntar o que vocês não estiverem entendendo. Independente dessa aula de hoje, que é uma aula mais simples, não é aula técnica, né, da própria patologia em si, então fica à vontade. No final da aula, quando eu terminar a aula, eu dou 10 minutos para vocês colocarem no chat o nome e a matrícula, tá bom? Que vai valer como frequência. Isso vai ser no final da aula. Tá? Quando terminar a aula, então, eu fico aberto mais 10 minutos para vocês colocar nome e matrícula no chat, que aí vai valer a frequência. Combinado? Então, vamos lá. Então, tudo bem. Então, esse assunto, primeira coisa, a patologia, né? Patologia é tudo, praticamente, na área médica, né? Só que a patologia, como a medicina entende na prática médica, não na pesquisa médica, é um pouco diferente, mas na prática médica, o nome está dizendo estudo das doenças, né? Logia, estudo das doenças, patologia. E dentro da medicina, então, na medicina prática, tem um médico patologista, né? Então, o médico patologista ele é reconhecido, né, como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, né, pelos conselhos regionais de medicina, e eles se reúnem quase sempre, os patologistas, em associações para discutir casos, isto é, trocar experiências, reuniões em congressos, etc, etc. Então, a patologia, como a gente entende, é uma especialidade médica. Só que dentro dessa especialidade médica nós temos subespecialidades. Hoje, por exemplo, a tendência da medicina é formar ou fazer subespecialidades. Então, a própria patologia, você tem o médico chamado anatomopatologista ou chamado de patologista, né? Dentro de hospital, da medicina hospitalar. O patologista é aquele que estuda as doenças, faz o diagnóstico morfológico, né, daquelas peças que vocês viram hoje lá na prática, que a Marina mostrou, uma peça, se eu não me engano. E aí, conhecido normalmente como patologista. Então, o que é o patologista? O patologista é um médico que faz diagnóstico em patologia. Estuda as doenças, dá o laudo e faz o diagnóstico. Agora, também, além do anatomopatologista, que é esse que eu estou falando, nós temos o patologista clínico, que é o médico que trabalha com laboratório clínico, também é uma especialidade médica em que ele cuida do laboratório clínico, fazendo diagnóstico nas mais diferentes áreas, por exemplo, hematologia, bioquímica, microbiologia, etc. Então, esse é o patologista clínico. E dentro da patologia também, nós temos lá o dermatopatologista, o neuropatologista, então são patologistas mais especializados ainda, que eles só cuidam daqueles determinados órgãos, daquelas determinadas patologias e sistemas. Então, você pode ter nefropatologista, neuropatologista, dermatopatologista, etc. Mas, de maneira geral, todos esses são patologistas, tá bom? Anatomopatologistas.
Então, o que a patologia estuda? Que material que ela estuda? Então, está aí esses 5 materiais que eu trouxe aqui para vocês. A necrópsia, peça cirúrgica, biópsias, esfregaços e líquidos orgânicos. E a finalidade disso nada mais é do que você prestar um diagnóstico morfológico, anatomopatológico para pesquisa de morbidade e mortalidade. Quer dizer, então, é um país que tem os seus diagnósticos, né, os seus diagnósticos médicos, diagnósticos das doenças corretamente feitas, é um país privilegiado, porque ele consegue, nesse diagnóstico correto, instituir políticas de saúde. Então, no Brasil, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso a contento, porque vamos colocar o primeiro material, que é a necrópsia, o cadáver. Então, para fazer uma necrópsia de um cadáver, você tem que ter técnicas e você vai fazer um diagnóstico de mortalidade, da causa-morte. Então, a finalidade da necrópsia é você determinar com segurança e com objetividade a causa da morte daquela pessoa. Muitas vezes, dá-se uma declaração de óbito, né, sem ter uma técnica apurada, sem se fazer uma necrópsia, sem ter um diagnóstico prévio. São as chamadas mortes de causa indeterminada. Isso aí, necrópsia com morte de causa indeterminada, é um negócio muito empírico. Você não tem um diagnóstico objetivo. O negócio é uma coisa abstrata. Isso não representa nada em termos de estatística de mortalidade e de morbidade, quer dizer, de doença. Bom, mas de qualquer maneira, as necrópsias elas são feitas geralmente nos institutos médicos legais, né? Ou então em hospitais. Outro material a ser examinado é a peça cirúrgica, né? Essa peça cirúrgica, geralmente, você examina um material retirado durante a cirurgia. Pode ser uma grande peça cirúrgica, o intestino, por exemplo, uma pequena peça cirúrgica, um apêndice, por exemplo. Tudo isso é peça cirúrgica. Pode ter peça cirúrgica simples, um apêndice, por exemplo, uma peça cirúrgica simples, ou pode ter uma peça cirúrgica complexa, útero, por exemplo, com seus anexos. Então, isso é uma peça cirúrgica complexa. As biópsias, nós vamos daqui a pouco falar. As biópsias, elas têm 2 tipos. São as biópsias para efeito puramente diagnóstico, né? Que são as biópsias incisionais. Você faz uma incisão naquela lesão, retira um pedaço daquele material para fazer um diagnóstico, chamada incisional. E tem as biópsias excisionais. Você faz a excisão daquela lesão. Então, essa biópsia excisional, geralmente, você já, além de ser uma peça pequena, ela já tem a finalidade de retirar toda aquela lesão. Isso é comum, por exemplo, em lesões tumorais, tumores de pele. Então, alguns tumores de pele são retirados completamente durante uma cirurgia. Então, essa é uma biópsia excisional. Os esfregaços, esse 4º item aí... Professor, Oi, pode falar. eu não entendi a diferença das biópsias. Bom, as biópsias incisionais. Então, vamos lá, doutora. Você tem uma lesão, eu vou colocar aqui mais simples, uma lesão cutânea, né? Você não sabe se aquilo é uma lesão tumoral benigna ou tumoral maligna, nem sabe, às vezes, se é tumoral. Mas, às vezes, é uma lesão grande, bem grande, que se for fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer uma cirurgia ampla. Então, para você obter um diagnóstico prévio, você vai fazer uma incisão, uma pequena incisão naquele material, naquele tumor, naquela lesão grande. Chama-se, então, incisional. Essa não é uma biópsia curativa, ok? Agora, quando você, numa lesão de pele, você consegue fazer uma lesão menor, por exemplo, de meio centímetro, você está com suspeitos se aquele ali é um câncer ou não é um câncer. Então, você pode retirar completamente aquela lesão.
com a margem de segurança. Quando você faz isso, chama-se, então, biópsia excisional. Deu para entender a diferença? Deu, obrigada. Uma e outra? Ok. Bom, os esfregaços quase sempre são para estudo de material citológico, as citologias, que o médico também, o patologista também tem uma subespecialidade chamada citopatologia, em que ele examina as células. Os esfregaços, quase sempre, pode ser esfregaço de superfície ou esfregaços mesmo dessas biópsias. Por exemplo, algumas biópsias, chamadas biópsias por agulha, em caso, vamos supor, casos de lesão de tireoide, nódulo tireoidiano. Às vezes a tireoide aparece com nódulo. Então, o que você faz? Você, com uma agulha, vai lá, faz uma biópsia, retira o material, aspira aquele material daquele nódulo, vai numa lâmina, faz um esfregaço em lâmina. Esse esfregaço, então, ele vai coletar células, é um esfregaço de células. Então, você vai examinar a célula, não vai examinar o tecido, porque o tecido está lá, a tireoide está lá. Então, você só vai fazer o esfregaço e examinar aquelas células daquela lesão. Então, são os esfregaços. Daqui a pouco eu comento com vocês também. Ô, professor, Oi. mas você não falou que essa por agulha não eram técnicas de necrópsia? Por agulha? Ou eu estou perdida? Não, acho que eu não comentei, não. Eu comentei Eu tô... clínica e necrópsia médico legal. Essas daí que você está falando de agulha, elas são de quais? São biópsias também. Pode ser Entendi. pode ser biópsias por agulha, pode ser biópsia por retirada cirúrgica excisional, ou pode ser também incisional, fazendo uma incisão. Mas o esfregaço, quando você faz, você sempre faz numa lâmina. Você não fica com tecido, você faz o esfregaço em lâmina. E esse esfregaço, então, ele é fixado, depois é corado, e o patologista, então, ele vai fazer o diagnóstico das células. Ele vai olhar as células para ver que tipo de célula é aquela, se tem concordância ou não com aquela lesão tiroidiana ou lesão de outro lugar, que você, de mama, por exemplo. Essa biópsia por agulha, que a gente faz às vezes o esfregaço, é também muito comum nas lesões mamárias. Ok? Então, Professor, Oi, pode falar. Esse método por esfregaço é o mesmo dos exames ginecológicos, não é? Daqui a pouco é o método de Papa Nicolau, que eles chamam. É o preventivo de câncer ginecológico. Esse esfregaço, ele é feito em cima de uma lâmina, colocado dentro de um fixador, é feito depois uma coloração especial, chamada coloração de Papa Nicolau. Então, vai se estudar aquelas células. Esse esfregaço, ele é básico para qualquer tipo de material que você faça o esfregaço em lâmina. Então, você pode ter esfregaço de prevenção de câncer ginecológico, pode ter esfregaço, por exemplo, de líquidos orgânicos, por exemplo, um líquido ascítico. Um ascítico é um líquido na cavidade peritoneal. Então, aquele líquido é retirado, às vezes, é aspirado, e você quer saber se ali tem ou se não tem célula neoplásica, se tem qual tipo de célula que está dentro daquele líquido, né? Daquele líquido ascítico. Então, você centrifuga o líquido e o precipitado você faz um esfregaço. Deu para entender? Todos os líquidos também você pode fazer esse exame através de esfregaços de células. Tá bom? Alguma dúvida com relação a isso aí, pessoal? Com esses materiais, ficou tranquilo? A gente vai comentando. Do jeito que eu vou falando, a gente vai comentando e vocês podem ir perguntando. Tá bom? Então, vamos ao próximo aqui. O primeiro tipo, na verdade, de material a ser examinado são as necrópsias. Alguém já viu alguma necrópsia aí? De vocês? Alguém já Eu não. Já viram? Nunca vi? Também não. Não, tá bom. Então, Nunca vamos... vi. Hein? Alguém já viu? Eu falei que eu nunca vi. Nunca viu. Então, tá bom.
Muito bem. As necrópsias é o exame do cadáver. Vocês vão ver isso aí na medicina legal. O professor de medicina legal vai comentar com vocês sobre necrópsias, né? Mas nós temos a necrópsia, é o exame cadavérico, é o exame do cadáver. Então, a necrópsia também tem a finalidade de fazer diagnóstico da causa-mortis. Então, a pessoa morre, lá o cadáver, então, é aberto e você tenta fazer o diagnóstico da causa-morte. Quase sempre você consegue, às vezes não. Não, mas isso tem que ter uma experiência boa e tem que ser um patologista ou um médico legista bem experiente para se fazer o diagnóstico. Então, nós temos dois tipos de necrópsias. A necrópsia clínica e a necrópsia médico-legal, também chamada necrópsia judiciária. Então, são dois tipos bem distintos, embora tecnicamente sejam semelhantes. A necrópsia clínica ela é feita para quê? Para se fazer um diagnóstico de doença, né? Da morbidade daquele cadáver, de que ele morreu. Quase sempre são necrópsias hospitalares. Necrópsias feitas em ambiente hospitalar. O paciente estava internado, ficou bastante tempo lá, não se sabe do que ele morreu. Então, o médico assistente pede uma necrópsia clínica ao patologista. Faz um pedido e encaminhar, então, o cadáver para a necrópsia clínica. Só que essa necrópsia clínica tem que haver autorização da família ou do responsável daquele cadáver. Sem isso, não se pode fazer necrópsia. Então, essa necrópsia clínica tem que haver autorização expressa da família. Isso aí o hospital solicita, conversa com os familiares, mostra a necessidade daquela necrópsia para fazer um diagnóstico correto da causa-morte. Quase sempre você explicando aquilo para a família ou para o responsável direto, obtém essa autorização. Então, essa necrópsia é feita dessa maneira. Quer dizer, você pede a necrópsia, mas a família tem que autorizar. Se não autorizar, não se mexe no corpo. Não pode... Professor. Pode falar. Então, por exemplo, agora em caso de Covid, essa necrópsia não é muito feita, né? Eu já vou comentar sobre isso também com você. Ah, sim. Obrigada. É nada, tranquilo. Então, a necrópsia clínica, ela tem que ter autorização expressa da família, né? A família autorizando, vai lá, faz a necrópsia, reconstitui o cadáver, né? E aí você depois entrega o cadáver restituído à família, né? Direitinho lá, sem problema nenhum. Só que a família tem que entender que você pode retirar fragmentos dos órgãos para você estudar. Você pode fazer uma necrópsia e dar o diagnóstico só na necrópsia em si, abrindo o cadáver, você já consegue fazer o diagnóstico. Ou então, se você não conseguir fazer um diagnóstico naquele exame macroscópico, na hora que você está examinando o cadáver, você pode retirar fragmentos para fazer um exame microscópico, para complementar aquele exame necroscópico, aquele exame macroscópico na hora que está fazendo a necrópsia. Então, essa é a necrópsia clínica. Com relação ao Covid, hoje, não só a clínica, mas também a médico-legal, desenvolveu-se uma técnica que é chamada necrópsia minimamente invasiva. O que é isso? Nas técnicas que vocês estão vendo aqui de necrópsia, aqui nesse segundo item aqui embaixo, nas técnicas de necrópsia, classicamente, você tem que abrir, né, as cavidades craniana, cavidade torácica e cavidade abdominal. São 3 grandes cavidades que nós temos no corpo. Então, nessas cavidades, então, na necrópsia clássica, você vai examinar o crânio, quer dizer, o interior do crânio, né, o tecido nervoso central, tentar fazer um diagnóstico, observar, ver as relações anatômicas que estão alteradas ou não. Mesma coisa na cavidade torácica e mesma coisa na cavidade abdominal. Então,
você pode, na necrópsia clínica clássica, estou falando clássica, não a minimamente invasiva. Então, você pode retirar as vísceras, fazer evisceração, para ver também a relação anatômica, na anatomia topográfica daquelas vísceras. E você pode retirar também fragmentos daquele material, né, para você examinar. Então, essa necrópsia clínica, você examina o corpo. Só um minutinho, pessoal. Examina as cavidades e retira as vísceras que você achar necessário. Com a questão da Covid, houve também uma modificação nessa necrópsia clínica. Só um minutinho, pessoal. Desculpem um pouco aí. Eu vou mutar aqui um minutinho para a gente continuar, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, essa necrópsia clínica, você fazendo aquele exame clássico, né? Você está exposto ali às vísceras, aos pulmões, intestino, coração, etc. Então, no caso do Covid, que é uma doença infecto-contagiosa, né, de alto grau, então evitou-se ou evita-se fazer essa necrópsia completa, expondo as cavidades craniana, torácica e abdominal. Ou então, se você abrir o cadáver, você tem que se paramentar todo e retirar pequenos fragmentos, né? Independente de você fazer o exame. E uma outra técnica também, que é aplicada em necrópsia clínica, é você fazer, às vezes, até uma punção por agulha. Você está com suspeita, por exemplo, de uma pneumonia lá no Covid. A pessoa morreu, vai se fazer a necrópsia, então funciona-se o pulmão para ver se tem ou se não tem pneumonia. Faz uma punção por agulha. Às vezes nem abre o tórax. Então você já vai fazendo uma necrópsia quase que dirigida órgão-alvo, naquele órgão que você está suspeitando. Essa aí é a necrópsia minimamente invasiva. Pergunto, tem resultado? Tem, se você conseguir introduzir a agulha naquele órgão que você está suspeitando, você conseguir material adequado para aquilo. Às vezes, o material que você funciona é inadequado, porque a gente tem que entender o seguinte, você fazendo uma necrópsia, examinando um pulmão inteiro, você vai olhar o pulmão macroscopicamente e retirar fragmentos de onde você acha que está com a lesão. Na agulha, às vezes, você não consegue, fica um pouco às cegas. Então, essa necrópsia hoje, nessa situação da Covid, é recomendado fazer necrópsia minimamente invasiva. Ok? Alguma dúvida quanto a isso aí, a necrópsia clínica? Não, tudo certo. Não, tudo certo. Mas, independente disso, tem que haver autorização da família, mesmo para você funcionar. Cadáver não pode ser violado. Cadáver violado, sem autorização familiar, dá processo para cima do médico. Então, não se pode violar cadáver. Ok? Professor, Pois não. me surgiu uma dúvida aqui. Essa autorização é em prontuário ou existe um formulário próprio? Como é que é isso? Não. Existe geralmente um formulário próprio. Todo hospital tem. Não é uma coisa muito rebuscada. Só que a autorização, qualquer documento para ele ser válido, ele tem que ter autorização da pessoa com 2 testemunhas, ok? Então, é a mesma coisa. Qualquer documento que você emita, um contrato de compra e venda, tem que ter sua assinatura e testemunhas também. Qualquer contrato que você assine tem que haver testemunha. Então, para você
ter autorização familiar do responsável, tem que ter o responsável assinando e 2 testemunhas. Ok? Isso geralmente é um formulário. Ok. Muito bem. Então, é bom sempre lembrar isso, porque às vezes a gente faz autorização de qualquer maneira. Ah, vou fazer uma necrópsia, então o cara chega lá, ele assina até uma folha em branco. Não dá. Eu quando já fiz muita necrópsia clínica, sempre observava isso, autorização da família e 2 testemunhas. E essa autorização, quem autorizar, tem que ser um parente direto, responsável, com documentação. Porque senão, às vezes você faz na boa fé e acaba caindo naquela violação de cadáver. Bom, a necrópsia médico-legal, vocês vão ver aí na medicina legal, ela é uma necrópsia obrigatória. Por quê? Porque as necrópsias médico-legais quase sempre pressupõem violência, ou acidente, ou suicídio, ou homicídio, sempre pressupõe uma violência. E a necrópsia médico-legal, geralmente, ela é requerida pelo delegado, pela delegacia de polícia. Então, como é que a coisa acontece? Qualquer coisa que haja, por exemplo, um acidente que envolva lá uma pessoa, ou um homicídio, é registrado na delegacia aquele fato, né? E esse fato, então, o delegado, o preposto delegado lá, quem tiver de plantão no dia, ele faz o registro policial e, dentro do registro policial, ele encaminha ao Instituto Médico Legal o cadáver acompanhado de uma guia policial. Então, quando ele faz isso, o médico, o legista, tem que fazer a necrópsia. É obrigatório, não pode deixar de fazer a necrópsia. Existem algumas situações, isso aí é explicado no chamado Código de Processo Penal. O que acontece com a medicina legal? Existem 2 códigos processuais que o legista está envolvido, mas principalmente um. É o chamado Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é aquele código que institui as normas, normatiza todos os fatos processuais dentro de características violentas, de crime, a parte criminal. Então, o legista, dentro desse código, ele vai fazer a necrópsia, porque é obrigatória, é indispensável esse exame para a composição do processo judicial. Só se não houver cadáver. Mas, havendo cadáver, tem que ser feita essa necrópsia. E o legista vai ter que fazer um relatório para anexar aquele processo judiciário, para depois, então, ele seguir até o juiz, haver julgamento ou não, haver culpado ou não, enfim, o que acontecer. Mas ela é obrigatória. Por quê? Ela é de domínio do Estado. Então, é interesse do Estado. Então, mesmo que você chegue no ML e fale assim, mas eu não autorizo a necrópsia aí, do meu parente. Amigo, não tem que não autorizar. Ele morreu de causa violenta ou de causa suspeita, vai ter que ser necropsiado. E a pessoa não pode impedir isso. A diferença, principalmente nesse comportamento aí, na questão de fazer ou não, da clínica para médico legal, é que a primeira você só faz com autorização da família. A segunda, não. Independe da autorização de quem quer que seja, porque ela é de domínio do Estado, de interesse do Estado. Alguma dúvida com relação a isso aí? Está tranquilo? Então, vamos lá. Tranquilo. Eu já falei das técnicas, né? Você pode examinar, por exemplo, se um cadáver no médico legal, vamos colocar assim, ele chega lá com traumatismo craniano, com a fratura craniana, com uma exposição do cérebro, e você vê que aquilo ali foi causado, né, por um trauma craniano, então você, às vezes, nem precisa examinar a cavidade torácica ou abdominal, porque você está vendo ali que foi uma lesão craniana com exposição da massa encefálica. Então, você já faz a necrópsia direto.
Na verdade, o que interessa na necrópsia médica legal é a causa jurídica da morte. Se foi uma causa de morte por homicídio, por suicídio, enfim, por acidente, o que interessa mais ao judiciário é a causa jurídica da morte. O nome já está dizendo. Necrópsia jurídica, necrópsia médico-legal. Tá bom? Posso continuar? Está tranquilo? Pode. Então vamos lá. Sim. Professor, Oi. nesse caso da judiciária ali, por exemplo, eu estou com suspeita que o fulano sofreu, sei lá, um afogamento. Sim. Aí o juiz, ele já emite já um mandato, não sei, alguma coisa assim, dizendo que tem que verificar tal parte do corpo, ou a pessoa pode chegar lá e verificar o corpo inteiro? Não, olha só. Como é que você chama? Arthur. Arthur. Olha só, Arthur. O que acontece? O juiz, ele é o último a entrar na história. O primeiro a entrar na história é o delegado de polícia. E a delegacia policial. Então, vou adiantar algumas coisas de medicina legal, vocês vão ver depois, mas vou falar alguma coisa aqui. Existem dois tipos de polícia. A polícia civil, que é da delegacia, né? E a polícia militar. Né? Uma é a polícia civil, é a chamada polícia judiciária. Ela vai investigar todos os fatos, todas as situações decorrentes de um fato delituoso. Ok? A polícia militar é a chamada polícia administrativa. É a chamada polícia fardada, enquanto a polícia civil não é fardada, ela não usa farda. A militar usa farda. Por quê? A militar é ostensiva, ela é administrativa. Então, quem geralmente chega primeiro no local do fato, se é acidente, se é crime, se é suicídio, o que for, é a polícia militar. Então, o que ela faz? Ela isola o local, né? A função dela é isolar o local, não deixar que aquele local de um suposto acidente, ou crime, o que for, seja violado. Então, o policial militar, ele isola e comunica à delegacia policial. A delegacia policial, então, abre um procedimento, né, que é chamada notícia-crime, lá na delegacia, quem tiver de plantão. E esse procedimento, então, o que ele faz? Ele encaminha para a perícia criminal que vai ao local. Então, vocês veem, às vezes, um acidente de trânsito, de estrada, às vezes está lá isolado e não sai de lá o corpo. Está lá aquele negócio, o policial que está lá, o rodoviário, o militar, fica afastando o trânsito, mas o cadáver está lá. Enquanto o perito criminal não chegar no local, não pode ser liberado o corpo. Então, o perito criminal vai lá, faz a perícia dele de local, ele mede daqui, mede dali, vê se aquele acidente, qual foi o veículo que causou o acidente, enfim, ele tem todo um procedimento pericial a ser realizado. Terminado isso, o que ele faz? Ele, então, ele encaminha ao delegado, libera, e o delegado, então, a delegacia, manda remover o corpo para o médico legal. Aí, essa remoção para o médico legal, então, nós vamos fazer a necrópsia. Então, são dois momentos. São dois momentos. Primeiro, o isolamento do local. Ok? Comunicação à delegacia. A delegacia, então, comunica ao perito criminal que vai ter que ir no local para fazer a perícia de local. E depois, então, a delegacia comunica ao médico legal que vai chegar um corpo lá. E o bombeiro vai e remove aquele corpo. Já está liberado pela perícia criminal. No caso, por exemplo, você falou aí, né, de afogamento, suspeito de afogamento, é o mesmo procedimento. Você não pode pegar o afogado, a não ser que você tente salvar aquele afogado e leva para o hospital. Aí tudo bem. Aí ele não morreu naquele momento lá. Mas se ele já estiver morto, não pode mexer no corpo. Deu para entender? É a mesma coisa acidente. Às vezes, se há um acidente, a pessoa está muito mal, mas está viva. Você não vai esperar morrer para comunicar a delegacia. Aí você pega o corpo e leva para o hospital. Faz a ressuscitação e leva para o hospital. Aí depois, então, a delegacia é comunicada. Ok?
Deu para entender isso aí, Arthur, né? Isso deu sim, mestre. Não, tá bom. Beleza, então. Então, pessoal, passando dessa fase de necrópsia, um negócio bem apaixonante até. Quem nunca viu, acho que deveria ver uma necrópsia, pelo menos uma vez, como estudante ou como médico, para saber como é que a coisa acontece. Muito bem. Depois da necrópsia, então, o patologista entra, e aqui também eu falo patologista porque o médico legista é chamado no Brasil de médico legista. Na medicina anglo-saxã, por exemplo, é chamado de médico, o patologista judiciário. Ok? Então, aqui é médico legista, lá é patologista judiciário. Então, vamos para frente agora. Bom, o segundo item, então, são as peças cirúrgicas a serem examinadas. Então, isso é que vocês viram na Marina hoje. Então, nós temos duas situações, dois momentos para você examinar uma peça cirúrgica. Ou você examina uma peça cirúrgica durante a cirurgia, que é chamada exame perioperatório, que é durante a cirurgia, e ali você vai definir para o cirurgião, por exemplo, se aquela lesão que ele está retirando é um câncer, se aquela lesão, se for câncer, se está com a margem adequada, retirado com margem adequada, isso então chama-se exame de congelação perioperatória. Esse exame ele é feito praticamente em alguns tipos de patologia mais comuns. Por exemplo, patologia da mama, tumores de mama. O patologista entra direto, toda hora está entrando, junto com o mastologista, com o cirurgião que faz mama, para fazer um diagnóstico daquela lesão e ver se tirou completamente, se ficou alguma coisa, enfim. Você faz aquele exame e na hora você dá o resultado para o cirurgião. Se você, por exemplo, fala assim, não, está tudo bem, essas margens estão boas, ele vai e fecha aquela área da mama. Se você falar, não, ainda tem alguma coisa, a margem que você retirou está comprometida, aí o cirurgião tem que ampliar aquela margem. Então, esse exame ele serve mais para isso, para fazer o quê? Acompanhar o paciente durante a cirurgia, para evitar de uma segunda cirurgia, porque às vezes pode ficar alguma coisa e vai ter que fazer uma segunda. Então, esse é o exame de congelação perioperatória. E tem também o exame de parafina, que é o exame clássico, né, que ele é feito através de um processamento daquele material que vai desidratar em álcool, passar pelo xilol, depois incluir em parafina, em blocos de parafina, cortar no micrótomo, corar, montar, e o patologista, então, vai ver aquela lâmina. Então, são os dois tipos de exames que nós fazemos habitualmente. O exame de parafina, ele tanto serve para peça cirúrgica quanto para biópsia também. Depois eu vou explicar melhor. E, finalmente, a análise do material recebido. Toda vez que entra o material no laboratório de patologia, seja oriundo de centro cirúrgico, no caso de uma peça cirúrgica, seja oriundo, por exemplo, de um ambulatório, no caso de uma biópsia dermatológica, por exemplo, seja oriundo de um consultório, sempre vai ter esse processo, fazer o exame macroscópico e o exame microscópico. Sempre isso aí é imperativo, não dá para a gente mudar isso. Procurando sempre fazer um diagnóstico correto, né, para o paciente ser tratado e acompanhado. Ok? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Essa peça cirúrgica? Está tranquilo? Professor, Tranquilo. Oi, pode esse falar. primeiro aí, esse exame de congelação, é de uma forma macroscópica que acontece em sala? Não, existe um micrótomo, daqui a pouco eu vou mostrar nas imagens seguintes, que é chamado micrótomo de congelação. Né? Então, você usa o gás carbônico, a chamada neve carbônica, que ele congela o material, e você, então, corta naquele micrótomo de gás carbônico, tira essas fatias do material, fininhas, faz uma coloração rápida, coloca na lâmina e vai ao microscópio para fazer o diagnóstico na hora.
Geralmente, o patologista fica numa sala ao lado do centro cirúrgico. Ele retira, vai lá e faz. Aqui no nosso hospital de Vassoura, de escola, eu sou patologista do hospital. Então, toda terça-feira eu faço exame de mama. Toda terça-feira, o dia que eu faço congelação lá. Então, lá tem um micrótomozinho, lá na sala de patologia, no laboratório de patologia. O mastologista vai lá, está fazendo a cirurgia, tira um fragmento, tira um segmento da mama, leva ao laboratório, eu faço na hora e dou a resposta a ele na hora por telefone. É assim que funciona. Mas essa congelação é um exame rápido, é um exame na hora, durante a cirurgia. Não é depois, ok? Ah, entendi. Obrigada. O exame posterior é o exame de parafina, tá? Que você tem que processar, fixar em formol, etc, etc. Tá bom? Bom, alguma dúvida a mais, pessoal, quanto a isso aqui? Esse exame de parafina e o exame de congelação, tá tranquilo? Viram as finalidades? Professor, o da parafina é o que a gente viu hoje na prática, não foi? Isso, exatamente. O exame de parafina é um exame que você tem que trabalhar o material, primeiro fixar a peça, ou fixar o material com formol, quase sempre, e depois você tem que fazer um processamento daquele material. Aí você tem que desidratar o material com álcool absoluto, geralmente, você dá 6 banhos de álcool. Depois você tem que diafanizar, isto é, colocar o material transparente, isso aí você usa o xilol, e depois você tem que embeber aquilo ali em banhos de parafina, 2 ou 3 banhos, dependendo da quantidade de material e da rotina do serviço. Depois fazer a inclusão e cortar aquele material. E esse corte é feito nesse aparelho aqui que vocês já viram hoje lá. É o micrótomo rotativo. Por que rotativo? Porque ele roda aqui essa manivela à direita. Cada rotação de manivela que ela vai é um ciclo que vai aqui. Ele vai descendo e vai subindo. Aí vai cortando o material fininho, cerca de 3 a 5 micras. Aí você corta 3 a 5 micras, faz uma fita, né? Essa fita, então, é colocada em lâmina, depois é trabalhada e faz a coloração. Aqui, vocês viram hoje lá com o Zé Carlos, viram? Aquele bloquinho, tá vendo? Um bloquinho de parafina. Aqui você tem um material que já foi todo processado, já passou pelo álcool, já passou pelo xilol, já fez a inclusão no bloco de parafina. Coloca essa navalha, está vendo aqui uma navalinha fininha na mão do técnico? Coloca aqui, e aqui então, a cada rodada de manivela, esse bloco vai e volta. E esse movimento desse bloco, corta-se em 3 a 5 micras, tira-se uma fita e coloca-se em lâmina dessa maneira aqui, olha. Então, aqui a técnica já está retirando a fita, né, com os fragmentos que ela cortou. Né, com os fragmentos de tecido. Isso aqui é fininho, né? 3 micras, 5 micras. Olha aí. Aí aqui, essa manivela na mão esquerda dela é para adiantar ou recuar, para acertar o material. A manivela da mão direita, que está escondida aqui, é para ela fazer o ciclo para cortar. Ok? Depois que ela corta, ela coloca o material aqui, né, na lâmina. Esse material, inicialmente, quando sai do micrótomo, não está corado, aqui ele já foi corado. Então, aqui já dá para examinar. É o material que nós examinamos aí na lâmina, vocês já viram esse histologia, é a mesma coisa. O trabalho da patologia, esse sistema, é exatamente igual ao da histologia. Não muda nada. A finalidade é que isto, tecido. A patologia também trabalha com tecido. Só que na histologia é tecido normal. Na patologia é tecido patológico, tecido alterado. Então, aqui é uma coloração pela hematoxilina eosina, HE. Está até aqui o esôfago, etc. Muito bem. Esse aqui, pessoal, é o micrótomo de congelação. Esse micrótomo é o micrótomo que eu trabalho.
Aqui é diferente porque você tem esse cabo aqui, tá vendo? Esse cabo de uma borracha reforçada, ele conduz gás carbônico, o gás carbônico vem por aqui, entra e tem essa platina então congela e, consequentemente, congela o material. Esse aqui é o exame de congelação perioperatório. Então, você corta, cora e dá o resultado. É a mesma coisa, só que aqui é uma situação mais grosseira, vamos dizer assim. Você não tem a parafina, é só com finalidade de diagnóstico naquele momento. E, às vezes, também você não consegue dar o diagnóstico na hora. O patologista tem que ter muita consciência que o cirurgião fica ansioso. O cirurgião com bisturi na mão é um perigo. Ele está doido para cortar. Então, você tem que dizer, olha, meu amigo, isso aqui não tem câncer aqui. Mas não tem, não. Você tem certeza? Não tem. Ou então, não estou conseguindo ver direito. Não está muito apropriado. Vamos aguardar a parafina. Eu fico tranquilo quando eu falo isso. Por quê? Eu prefiro aguardar a parafina, ele fechar o paciente lá e fazer uma outra cirurgia, já com o diagnóstico feito, do que, às vezes, me precipitar a fazer um diagnóstico aqui. Isso aí pode ir que é câncer. Ele vai fazer uma retirada de uma lesão extensa e, no final das contas, pode não ser câncer. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade. O cirurgião pode estar ansioso, a gente não pode ficar ansioso. Tá bom? Bom, esse é um outro micrótomo. E é um micrótomo também de congelação, mas é um micrótomo mais elaborado, né? É um micrótomo que não trabalha com gás carbônico, ele trabalha com eletricidade. É o chamado criostato. Então, é ligado a uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica congela, é como se fosse um congelador, congela o material em cima da platina. E aí você corta tranquilamente também, como faz lá no outro micrótomo. Aqui o nosso velho e querido microscópio. É a arma do patologista, é o microscópio. Nós damos o diagnóstico em cima desse aparelho. Uns maiores, outros menores, mas todos eles com a mesma finalidade, né? O microscópio ele foi introduzido dentro da medicina por um camarada chamado Virchow, Rudolf Virchow, um patologista alemão, que, na verdade, a patologia antes não tinha a microscopia, né? Era só o exame macroscópico. Tanto é que os tratados antigos de patologia foram feitos por cirurgiões. Então, o cirurgião é que abria, é que examinava, ele é que descrevia as lesões macroscópicas. Então, tudo era na base da macroscopia. Muito bom, muito tranquilo, mas depois que introduziu o microscópio, em fins do século XIX, 1700, alguma coisa, 1800, pela patologia alemã, é que então nós começamos a introduzir a patologia microscópica, né? Que você examinar com mais segurança, a patologia celular. Hoje nós já estamos caminhando para a patologia subcelular, né? Não só na célula, mas subcelular, principalmente com os marcadores tumorais, etc, etc, etc. Então, a coisa está caminhando. No futuro, não sei o que vai dar, mas, no momento, a gente usa ainda a patologia celular e alguma coisa da patologia subcelular. Ok? Alguma dúvida com esses aparelhos aí? Não, né? Você não me perguntaram sobre microscópio eletrônico. Quer saber alguma coisa ou não tem interesse? Microscópio eletrônico, pessoal, não é prático e não é usado na prática médica diária. Quase sempre o microscópio eletrônico ele é usado em pesquisa, né? Então, não tem uso prático na medicina. Ele só se usa em pesquisa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. As biópsias. Aí já falei com vocês, previamente, a biópsia cirúrgica incisional, aquela que você faz a incisão na lesão, com finalidade de diagnóstico. Biópsia cirúrgica excisional é quando você faz a excisão da lesão
em que você faz o diagnóstico e verifica as margens, se ela foi ou não completamente retirada. Então, é simples. Uma só faz a incisão, outra faz a excisão total da lesão. Biópsias por agulha fina, a chamada punção aspirativa por agulha fina, PAAF. Essa punção aspirativa por agulha fina, ela é muito utilizada principalmente em patologias tireoidianas, né? Algumas outras patologias. Mama também pode se fazer. Mas hoje, com o advento da punção aspirativa por agulha grossa, essa aqui segunda, chamada coribiópsia, então, a agulha fina é também utilizada, mas menos do que a core. Se puder fazer uma core, é melhor. Por quê? Você obtém um material, né, mais adequado. A punção por agulha fina ela é feita principalmente em lesões císticas, em que você tem líquido. Aí você punciona, retira aquele líquido, faz a centrifugação e faz esfregaço. Então, essa agulha fina é usada principalmente em lesões císticas, que contêm líquido. A agulha grossa mais em lesões sólidas, que não tem líquido, não tem cisto. Ok? Todas as 4 modalidades, mas principalmente a primeira, a segunda e a quarta, você trabalha, né, com inclusão em bloco de parafina. Essa por agulha fina, por trabalhar com líquido de cisto, quase sempre você trabalha através de esfregaço. Você centrifuga e obtém, então, um esfregaço daquele material. Ok? Os esfregaços, né? Eles podem ser obtidos através de superfície, os esfregaços de superfície, que se utiliza escova ou espátula. É o caso, a colega comentou aí, o preventivo de câncer ginecológico. No preventivo de câncer ginecológico, utiliza-se uma escova ou uma espátula. E você faz um raspado, uma escova ali em cima do colo de útero, você então vai obter material e vai fazer um esfregaço para estudo citológico. O esfregaço de superfície com escova também é usado em determinadas situações em que você usa um aparelho chamado endoscópico. Você pode tanto fazer esfregaços do esôfago, do estômago, quanto dos brônquios. Então, você pode ir lá fazer um esfregaço no brônquio com uma lesão suspeita, através da endoscopia brônquica, fazer o esfregaço e o patologista, então, vai dizer se ali tem ou se não tem célula neoplásica, célula cancerosa. As lesões profundas, quase sempre utiliza-se agulha. Nós já comentamos sobre isso. Quando é uma mama, uma biópsia de mama, é uma biópsia com agulha grossa. Ok? O imprint é uma técnica de esfregaço em que você, às vezes, isso é muito utilizado quando a gente faz exame de congelação perioperatório, ou então em alguns tecidos. Por exemplo, linfonodos. O linfonodo é um tecido que ele não tem muita fibra colágena. Ele tem mais fibra reticular. Então, o linfonodo ele não dá um corte em congelação muito adequado, porque quando você corta, como ele não tem conjuntivo, você não consegue obter um corte muito uniforme. Então, ele vem meio fragmentado. Então, às vezes, é melhor você fazer um imprint. Como é que é essa técnica do imprint? Corta-se o linfonodo, né, a fresco, a metade, aquela metade da laranja do linfonodo, a superfície dele, você pega uma lâmina e faz uma impressão em cima do linfonodo com a lâmina e retira. Então, aí chama-se imprint. Você, então, faz a impressão do linfonodo com uma lâmina e retira e vai examinar. Tá bom? É a técnica do imprint.
Alguma dúvida quanto a isso aqui, pessoal? Está tranquilo? Eu falei em superfície. Superfície pode ser pele também, enfim. Lesões superficiais que você consegue utilizar escova ou espátula. Lesão profunda, não. Sempre agulha. Bom. Professor, então o imprinting é sempre no linfonodo? Não. Pode ser em outro tecido também. Mas eu estou dizendo, ele é mais utilizado em linfonodo. Porque o linfonodo, quando você vai fazer o corte de congelação, por ele não ter um tecido colágeno, um tecido conjuntivo, fibras já bem desenvolvido, ele tende a se fragmentar. Porque a fibra reticular, ela não segura aquelas células. As células são praticamente um pouco soltas. Não tem um estroma para sustentar aquelas células, entendeu? Aí você faz o imprint, coloca em cima do linfonodo cortado fresco, retira e vai corar. Aí você pode corar com as outras técnicas de esfregaço. Ok? Isso é bem interessante. Por que o imprint é interessante? Porque o linfonodo ele tem uma arquitetura. Vocês devem saber da histologia isso. Tem a área cortical e a área medular. A área cortical, a área paracortical e a área medular. Em cada área dessa, você tem um tipo de linfócito. Então, por exemplo, na área cortical, onde estão os folículos linfóides, você tem linfócito B, bursa dependente. Na área paracortical e na área medular, você tem mais o linfócito T. Então, dependendo do que tiver desenvolvido, você vai ter uma lesão consequente à proliferação de linfócito B ou linfócito T. Aí você consegue ver no imprint a alteração daquela arquitetura linfonodal. Deu para entender? No corte de congelação, ele se fragmenta toda. Você não tem uma noção muito boa. Tá? Muito bem. Deu para entender ou gerou dúvida isso aí que eu expliquei agora? Deu para entender. Deu mesmo? Deu para entender sim. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Não vou me alongar muito mais não, só mais 1h30. Vamos lá, pessoal. Olha só, essas aí são nossas técnicas laboratoriais que são usadas na patologia, como na histologia, enfim, para a gente fazer o diagnóstico. Quando eu falo histoquímica, o nome está dizendo química de tecido. São aqueles métodos que nós usamos em que você identifica, né, quimicamente o que o tecido está produzindo. Essa técnica de histoquímica dá-se o diagnóstico morfológico, do aspecto morfológico do órgão ou da lesão. Então, essas aqui são as técnicas que nós usamos na histoquímica para fazer diagnóstico de algumas lesões. Então, vamos lá conversar com vocês rapidamente. A técnica padrão é essa aqui, que vocês viram lá na histologia. Hematoxilina, eosina. Hematoxilina corante básico, eosina corante ácido. A hematoxilina, por ser básica, ela reage muito, né, com núcleo, né, com cromatina, então cora o núcleo, que cora muito núcleo é hematoxilina. Já a eosina, ela cora mais citoplasma. Então, você tem essa diferença, as duas. Né? Você diferencia o núcleo do citoplasma. Essa é a técnica padrão. A primeira coisa que a gente faz é essa. Tem essa outra técnica aqui, por exemplo, ácido periódico de Schiff. Ácido periódico de Schiff é um ácido que você usa para identificar muco. Então, é usada muito onde tem muco. Onde tem muito muco? Glândulas. Então, glândulas que produzem muco, você identifica com essa técnica. Ziehl-Neelsen é uma técnica que você identifica bactérias, principalmente bactérias ácido-álcool resistentes, o BAAR, ou é a bactéria da tuberculose ou da hanseníase. Então, todos os micobactérios, seja de tuberculose ou de hanseníase, você identifica com essa técnica de Ziehl-Neelsen. Ok? Essa técnica, você tem a chamada fucsina de Ziehl,
que é um reativo que ele reage com a gordura que tem na cápsula da bactéria. Essas bactérias, então, têm um complexo lipídico na cápsula que retém a fucsinadizil. Então, você identifica por aí. Gomora e Graucote. Essa técnica é para corar fungo, é baseada em prata. Ok? Então, reações com sais de prata identificam-se fungos. Tricrômico de Gomori. Essa técnica ela identifica tecido conjuntivo, colágeno. Então, quando você quer ver se uma lesão está, por exemplo, com cicatriz, por exemplo, uma cirrose, aí você faz o tricrômico de Gomori, que vai identificar o quê? O tecido conjuntivo. Aí para ver se aquele fígado está ou não está com cirrose. Tricrômico de Masson também pode ser utilizado para tecido conjuntivo, mas o tricrômico de Masson, ele também identifica imunocomplexo. O que é imunocomplexo? Imunocomplexo é antígeno, anticorpo e complemento, associados os três. Então, quando você quer ver, por exemplo, se aquela doença é uma doença autoimune ou uma doença da imunidade, em que você tem imunocomplexo, você pode fazer o tricrômico de Masson, que você consegue identificar o imunocomplexo no tecido. Essa técnica VERO-F é técnica para fibra elástica. Então, tem doenças em que você tem degeneração das fibras elásticas, aí você faz essa técnica para ver como é que está o estado daquelas fibras elásticas no tecido. Sudão é uma técnica que identifica curtura, e nós temos aí dois tipos de Sudão, ou black ou escarlate. Quando você usa a técnica do black, a curtura se cora em negro. Escarlate, ela se cora em vermelho. Ok? O Gibson é uma técnica que você usa para identificar protozoários. Às vezes você tem uma suspeita de leishmaniose, que é um protozoário, você cora o Gibson, você pode tentar identificar aquele protozoário. Esse Gibson também, essa técnica é usada para identificar algumas bactérias patogênicas do estômago, principalmente uma bactéria hoje que causa gastrites, que é a chamada Helicobacter pylori. Ela ocorre predominantemente no antro gástrico. Então, você faz essa técnica para identificar. Essa coloração aqui de pelos é uma coloração, enfim, tem várias colorações, mas essa aqui é para identificar ferro, pigmento férrico. Então, você tem, por exemplo, suspeita de uma doença, sei lá, chamada hemocromatose, que deposita pigmento férrico das hemácias no fígado. Você pode fazer essa técnica que você consegue identificar, então, ferro no fígado ou em outro órgão que você julgar necessário. Então, nós usamos várias técnicas, né, para identificar determinadas situações naquele tecido. São as técnicas histoquímicas, ok? Eu só trouxe essas 10, mas tem muito mais técnica. Muito bem. A citoquímica não é mais a histoquímica, não é no tecido, é na célula. Então, nós coramos as células. Aí você pode usar a técnica de Papa Nicolau, até o exame ginecológico de preventivo de câncer é chamado de exame de Papa Nicolau. Por quê? Porque esse médico, esse patologista grego, desenvolveu essa técnica. Então, cora-se células e você consegue fazer o diagnóstico pela essa técnica. De maneira geral, qualquer tipo de lesão, você pode fazer o diagnóstico citológico com Papa Nicolau. Mas também pode usar outras, hematoxilina, PAS, etc. Enfim, o que você pode tentar. Laboratório é o seguinte, a gente está lá, mas aquilo não é uma coisa rígida. Você está lá, estou com um problema aqui, vou fazer o quê? Um PAS? Então, você vai fazer um PAS. Aí, sabe, você vai ter quase que na tentativa, às vezes, até você chegar a um bom termo daquilo ali. Bom, mas para você fazer aquelas técnicas que eu comentei com vocês, vocês têm que fixar o material.
seja ele tecido ou seja ele líquido, seja ele tecido ou seja ele esfregaço. Então, quais são os fixadores mais usados? São esses aqui. Formol a 10%, ok? Tamponado ou não, quando eu falo tamponado, eu explico. O formol é um ácido, é o ácido fórmico. Então, ele tem um pH ácido. E o pH ácido, às vezes, interfere nas reações que nós vamos fazer depois naquela histoquímica, pode interferir. Então, é de boa conduta, às vezes, em determinados tecidos, você tamponar aquele formol. Aí você mistura com uma base, com sal, para você alcançar o pH neutro. Tá bom? Porque no pH neutro não afeta o tecido. O formol, às vezes, por ser ácido, ele pode, às vezes, afetar o tecido. De maneira geral, não afeta. O formol a 10% é o fixador universal para tecido. O álcool etílico a 96, não o álcool metílico, não. É o álcool etílico, etanol, o álcool comum. Ou a 96, ou o álcool absoluto, que é o álcool puro, 100%. Esse aqui é utilizado para fixação de citologia de esfregaços. Então, o formol para tecido, o álcool para esfregaço, para citologia, ok? Esse líquido de boron é um fixador usado para determinados tecidos em que você tem muita atividade mitótica. Então, por exemplo, ele é usado para biópsia de testículo, por exemplo, que os espermatozoides estão sempre em mitose. Então, você usa líquido de boron, porque você pega aquele momento da mitose do espermatozoide, da espermatogônia, né? Para você ver se tal, se não está maturando, enfim. É uma técnica que ele usa porque ele preserva a mitose. Outra técnica, outro tecido também que esse líquido é usado é em medula óssea. Às vezes faz-se biópsia de medula óssea. Como a medula óssea também é um tecido que tem muita proliferação celular, então costuma-se usar o líquido de boron. Não impede também que você use formol, mas é melhor usar o boron. Tá? E esse quarto aqui, o gliceraldeído, ele não é usado rotineiramente, porque é o fixador para você fazer estudo de microscopia eletrônica. Então, quando você precisa fazer um estudo de microscopia eletrônica, você não vai usar nem formol, nem álcool, nem líquido de boron. Você vai usar gliceraldeído, ok? Que ele fixa, aí você consegue fazer os cortes de microscópio eletrônico. Ok? Quanto a isso aqui, está tranquilo? Então, vamos lá. Um outro assunto também que hoje é extremamente utilizado, uma outra técnica, que é a tendência futura, é isso aqui, já está quase que atual, mas futuramente vai se falar em imunistoquímica. O que é imunistoquímica? O nome está dizendo, nós vemos lá a histoquímica, são reagentes que nós vemos a morfologia. A imuno, você pesquisa o quê? Expressões genéticas nas células. Então, tem determinados genes que expressam determinados hormônios ou determinadas proteínas, né? Algumas doenças, por exemplo, expressam determinadas proteínas. Aí você faz a imunistoquímica. Você vai lá, marca aquela célula, e a célula, então, ela se cora, aquele produto genético se cora naquela célula. Pode ser na superfície celular, pode ser no citoplasma da célula, ou mesmo no próprio núcleo da célula. Onde tiver expressão genética, você cora com esse método aqui. Para que você utiliza, então, essa imunistoquímica? Para o diagnóstico da histogênese das neoplasias. Neoplasia pode ser ou não câncer. Aí você, às vezes, está diante de uma lesão cancerosa que você não sabe que célula que produziu aquele câncer. Da onde que veio aquilo. Então, você usa a imunistoquímica para ver a origem, a gênese daquela neoplasia. Às vezes, você está
com a disseminação, não sabe se aquilo veio do intestino, não sabe se aquilo veio da mama, enfim. Aí você usa a imunistoquímica para isso. Uma outra utilização é para determinação da origem dos carcinomas metastáticos, é a mesma coisa que eu falei aqui. Outra coisa técnica para subclassificar algumas neoplasias, alguns grupos de neoplasias, são chamados linfomas. Linfomas são neoplasias dos linfócitos. Aí você não sabe se aquilo é linfócito T, se é linfócito B, só olhando a célula. Aí você vai usar a imunistoquímica para dizer se aquela neoplasia é a neoplasia de linfócito B, de linfócito T, enfim, em que momento da maturação do linfócito está acontecendo aquela neoplasia, etc, etc. Outra coisa, identificação e caracterização dos produtos das células neoplásicas, aquilo que eu já falei, expressão genética das células. Diferenciação entre neoplasias benignas e malignas. Alguns aspectos das neoplasias, dos cânceres, você às vezes examinando uma lâmina corada pela hematoxina e eosina, você não consegue dizer se aquilo é benigno ou maligno. Aí você fica ali sem saber como é que eu vou fazer isso aqui. Aí você usa a imunistoquímica que ele se presta a isso. E consegue identificar, diferenciar uma da outra. Outra técnica, outra coisa também bem interessante é a determinação do prognóstico das neoplasias. Isso é muito usado em câncer de mama. Então, algumas expressões genéticas de alguns genes predominam, às vezes, sobre outros, então ele vai te dar o prognóstico. Por exemplo, alguns genes responsáveis pela proliferação celular, né? São chamados oncógenes. Esses genes são genes responsáveis pela proliferação celular. Ele que vai dizer se aquela célula vai entrar em mitose, a velocidade da mitose, etc, etc. Então, com isso, você vai dizer, poxa, essa neoplasia está com muito gene de proliferação celular. Então, a neoplasia está proliferando muito. Então, deve ter um prognóstico pior. É assim que as coisas acontecem. E, finalmente, identificação de agentes infecciosos. Às vezes, determinados agentes infecciosos você não consegue definir, e a imuno, às vezes, que esses agentes expressam também determinados produtos genéticos, você pode identificar. Ajuda a identificar. Alguma dúvida quanto à imunistoquímica? Está tranquilo, pessoal? Estou falando muito rápido? Vocês estão dormindo aí? Está tranquilo. Não, está tranquilo, professor. A gente costuma dormir no almoço, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar rapidinho aqui. Bom, vamos passar algumas imagens agora da microscopia, só para vocês verem aí as colorações, tá bom? Então, vamos começar com essa aqui mais comum. Essa que nós vemos lá, vocês viram na lâmina da histologia, que é hematoxilina eosina. Então, o que acontece? Hematoxilina básica vai corar um núcleo, né? O núcleo tem muito cromossoma, tem aquelas proteínas nucleares que são básicas, então ele vai corar, vai ter avidez por aquelas proteínas. O citoplasma não tem, então ele vai ficar corar, não vai corar pela hematoxilina, vai corar pela eosina, que é um corante ácido, vai ficar róseo. Então essa é a diferença. Essa aqui é a coloração para ferro. Isso aqui é um fígado, né, de um paciente com hemocromatose. É um distúrbio genético em que você tem depósito excessivo de ferro no fígado, podendo levar à cirrose. Então, quando você desconfia, você faz aquela coloração para ferro, que é a coloração de Pelos, né? Então, todos esses pontinhos aí são ferros identificados por essa coloração de Pelos. Tecido conjuntivo. Isso aqui também é um corte de fígado, olha só. Aqui estão os hepatócitos, né? A distribuição lobulada do fígado e aqui os espaços porta-biliares, né? E os espaços porta-biliares contém ramo da veia porta, que está aqui, ramo da artéria hepática e ductos biliares. Quando isso aqui, às vezes, tem uma destruição dos hepatócitos por qualquer agente agressivo,
seja álcool, seja hepatite viral, seja o que for, existe uma destruição do hepatócito e ele se regenera até um certo ponto. Mas chega um certo ponto que ele não consegue mais regenerar. Aí ele vai ser substituído por tecido fibroso, conjuntivo. Aí você consegue identificar e ver nitidamente essas áreas fibrosadas aqui. Então, você usa essa coloração, tricrômico de Guamore ou tricrômico de Masson. Cor em azul, cor em verde. Essa aqui é a técnica que é mais usada para patologia renal. Hoje não está em tanto uso assim, mas já foi mais usada, em que você vê o glomérulo renal, né, com os depósitos de antígeno, anticorpo e complemento. Né? Ou você deposita no mesângio, ou deposita na membrana basal, ou deposita fora do glomérulo, naquelas células podocitárias, nos podócitos. Né? Então, aí, pela área que você está tendo depósito, você vai dizer que tipo de lesão que é naquele rim. Então, isso aqui, esse microscópio é um microscópio especial de imunofluorescência, tá? Não é aquele microscópio comum, não. Também na patologia renal, já com material fixado, você pode usar a coloração pela prata, que aí você também está vendo. Eles se coram, às vezes, esse imunocomplexo se coram por prata também. Aqui é uma coloração de imunistoquímica. Em tudo que está em marrom aí, é chamado antígeno prostático específico. Então, ele costuma ser produzido aonde? Na próstata. O antígeno prostático específico é na próstata. Tá bom? Então, você também faz diagnóstico da imunistoquímica de câncer de próstata. Às vezes você tem dúvidas, aquele já é um câncer ou se é uma lesão pré-cancerosa. Aí você fazendo essa técnica, você consegue diagnosticar. Opa, pulei aqui. Essa técnica aqui de vermelho Congo é uma técnica que cora a amiloidose, amiloide. A amiloide é uma proteína que se deposita entre as células em estados de inflamação crônica ou estados de imunidade autoimunes. Então, o amiloide deposita, né, ele afasta as células, destrói as células, atrofia o tecido. Então, a amiloidose, ela pode matar a pessoa se for, por exemplo, no rim ou no coração, porque vai comprimir as fibras cardíacas e os glomérulos renais. Já na pele, por exemplo, você pode ter amiloidose, mas não tem tanto problema, porque é mais localizada na pele. Então, a amiloidose é depósito de uma proteína de origem imune entre as células de um tecido, comprimindo aquelas células. Aqui é o GIMSA, para corar aquela bactéria gástrica que eu falei para vocês, Helicobacter pylori. Então, essas bactérias aqui, pequenininhas aí, são Helicobacter pylori. Geralmente se encontra no antro piloro, daí o nome de pylori. Hélico, porque ela é helicoidal. Ela tem uma forma helicoidal. Tá? Helicobacter, bactéria helicoidal, que acontece na região pilórica. Para curar fungo também, olha, prata metanamina. Então, você cora, identifica os fungos aí, porque tem vários, tudo em preto aí é fungo. Às vezes você está com tecido lá, não sabe, está cheio de inflamação, todo destruído, aí você faz uma coloração pela prata e identifica os fungos. Aí você já dá uma pista, né, naquele paciente. Aqui nós temos um fungo muito comum na nossa região aqui, que é a Paracoccidiomycosis, Paracoccidiose brasiliensis. Isso é muito comum aqui. Então, a gente consegue fazer identificação por isso. Isso aqui é um tricrômico de Masson, para ver também conjuntivo. Também pode ser visto para imunocomplexo, mas aqui é um fígado cirrótico, né? Isolando aqui os lóbulos hepáticos. Ok, pessoal. Então, foi isso aí que eu tinha para vocês. Espero não tê-los cansado. Foi 1h e tanto de aula. Alguma dúvida que vocês tenham, não? Está tranquilo?
Tudo certo. Ok, então agora eu vou dar para vocês, esses são 13h25, vou dar até 13h35 para vocês colocar no chat o nome e a matrícula, por favor, tá? Porque com esse nome e a matrícula eu vou lançar a frequência de vocês nessa aula que nós tivemos agora, tá bom? Então, vocês já estão à disposição. Eu vou deixar para desligar a aula no final, daqui a 15 minutos. 10 minutos. Pelo meu aqui são 13h20, 25, 13h35, tá bom? Então, Professor, oi. o senhor conseguiria disponibilizar essa aula ainda hoje? Hoje Eu queria baixar essa aula para conseguir rever, para anotar algumas coisas, Tá, vou ver se hoje eu consigo. fazer resumo. Eu não vou, porque eu estou com um compromisso agora. Mas, de qualquer maneira, se eu não conseguir, amanhã é certo. Tá? Tá bem, obrigada, viu? De nada. Boa tarde para vocês e vamos ao chat aí, a frequência. Boa tarde, obrigada, professor. Boa tarde, professor. Valeu aí Boa pela aula. tarde, professor. Obrigada pela Boa tarde, aula. professor. Valeu. Tá, boa tarde. Valeu, professor. Valeu, professor. Tá bom? Falou, pessoal. Obrigada pela aula, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até semana que vem, né? Nós estamos aí de novo, tá bom? Até.